Tribuna Independente ao vivo de São Paulo, entrevistado o cardiologista Carlos Alberto Machado. Na banca comigo, doutora Maria Gabriela Esteves, nutricionista com especializações em após-cirurgia bariátrica e cirurgia cardíaca. E José Roberto Luchetti, jornalista, escritor, sócio da Doc Press. Ele é autor do livro infantil Alberto do Sonho ao Voo e participou ainda de várias emissoras de rádio como diretor de jornalismo, chefe de redação. Trabalhou na Globo como coordenador de projetos especiais. Doutor Carlos, Luciana Viana, de Praia Grande, obrigado pela audiência. Ela diz o seguinte, comentam que a pressão arterial ideal é 12/8. Outros falam que é 13/9 é considerada normal. Qual é a pressão arterial ideal? Veja bem, isso cabe um esclarecimento. Em termos populacionais, a pessoa é considerada hipertensa quando ela tem uma pressão acima de 14/9, ou 140/90. Para meta, para quem é hipertenso, para pacientes diabéticos e com alto risco cardiovascular, as nossas diretrizes brasileiras de hipertensão preconiza pelo menos 130/80. E o ótimo, isso é consenso no mundo inteiro, é 12/8, é 120/80. Porque o risco cardiovascular para indivíduos com mais de 40 anos começa a partir de uma pressão de 11,5/7,5 ou 115/75 e aumenta e dobra a cada aumento de 20 milímetros na máxima e de 10 na mínima. Então, o ótimo, efetivamente, é 12/8. A Lúcia Matos é de Fortaleza. Ela foi diagnosticada com um quadro de obstrução de 60% nas coronárias. Existe algo para evitar a cirurgia? 60% geralmente é tratamento clínico, né? Então é mudança no estilo de vida, fazer atividade física, se ela é hipertensa, controlar a pressão, se ela tem colesterol aumentado, baixar o colesterol, se ela é diabética, tratar o diabetes, se ela está com excesso de peso, emagrecer, se ela é sedentária, fazer atividade física. Geralmente, os hemodinamicistas, quando é lesão de vaso único, só acima de 70% que eles fazem angioplastia. Então, o tratamento dela, possivelmente, é um tratamento clínico que deve ter sido isso que o médico dela orientou. A Genesi Bíspera de Barretos, ela faz aqui uma pergunta que a Gabriela aplaudiu. Como é que o senhor vê o aumento das redes de fast foods? Esses alimentos interferem na nossa saúde? Eu vejo isso como uma catástrofe, tá certo? Eu acho que nós precisávamos, e assim, eu assumo a diretoria de promoção de saúde cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia no final do ano, e eu quero trabalhar muito no sentido das crianças passar a ter uma alimentação saudável, porque prevenção de doença cardiovascular não é só no adulto, você tem que começar lá na infância. O processo aterosclerótico começa na infância. A gente está aí com um projeto para começar com a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, que nós vamos intervir na merenda escolar. Quer dizer, é um negócio muito interessante, tá certo? Qual é o grande malefício do fast food? É o sal, a gordura o sal, e o açúcar? É a gordura, a fritura. E assim, as pessoas que comem isso acabam comendo só isso, né? Se a pessoa comesse isso uma vez ou outra... Mas eu hoje atendi uma paciente que me falou que o café da manhã dela, até um tempo atrás, ela levantava cedo e tomava um refrigerante e comia um hambúrguer. Quer dizer, hoje ela está hipertensa, ela está dislipidêmica, ela está pré-diabética. Então, é isso que acontece. Então, nós temos que começar lá na infância. Eu acho que mudar a criança... Ensinar a criança a ter um estilo de vida saudável é muito mais fácil do que você mudar um adulto. Luchetti, vamos no embalo. Você tem perguntas interessantes aí, o doutor Carlos. O doutor Carlos faz um trabalho muito grande de combate ao consumo do sal. O brasileiro realmente consome muito sal? E de que forma fazer para reduzir isso no consumo diário da alimentação? Isso é uma batalha que a gente está fazendo junto. O Luchetti tem ajudado muito nessa história. Então, E nós avançamos muito nisso, nós já estamos a nível de país de primeiro mundo. Porque, assim, o brasileiro ele come o dobro da quantidade de sal que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde. O brasileiro come de 12 a 15 gramas de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, por dia. Se ele comesse só 5 gramas, que é o que preconiza a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, 5 gramas de sal
que é o cloreto de sódio, que é esse sal de cozinha, ou 2 gramas de sódio. Se ele passasse a comer só isso, você diminuía morte por AVC em 15%, morte por derrame em 15%, morte por infarto em 10%, a prevalência de hipertensão, que é o número de hipertensos que existe no Brasil, em 10%, se estima que tem 30 milhões de hipertensos, você diminuía em 3 milhões. Você colocava 1,5 milhão de hipertensos com a pressão controlada sem tomar remédio. Você aumentava a expectativa de vida do hipertenso em 4 anos. Quais as ações que o Brasil já fez? O ano passado, o Dr. Dirceu Raposo de Mello, que era o diretor superintendente da Anvisa, a pedido da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Hipertensão e de Nefro, nós convencemos da importância disso. Ele publicou uma RDC, que é uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa, em junho do ano passado. Porque assim, é muito difícil da pessoa saber o quanto que ela está comendo de sal. O sal de adição, que é aquele sal que você coloca sem problema. Mas o que está no alimento industrializado que é o problema. Quando você vai ler o rótulo, é pequeno, é difícil de compreender. Então, o que a Anvisa, a resolução que a Anvisa fez é assim: todo aquele alimento que contiver mais do que 400 miligramas por 100 gramas ou 100 ml de porção, vinha um alerta: esse alimento é rico em sal, aumenta o risco de hipertensão e de doença cardiovascular. Ele publicou e deu 6 meses para as indústrias se adequar. Aconteceu assim, o que é de se esperar. A ABIA, que é a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, entrou na Justiça com uma liminar suspendendo a vigência dessa lei. Então, nós estamos torcendo, nesse momento, para que se regulamente isso e essa lei passe a valer. Porque daí a pessoa chega no supermercado e ela sabe o alimento que ela está comendo, o que ela pode comer. Isso dá assunto para um programa inteiro. A Luana Matias, o senhor respondeu a pergunta dela, ela é de Belém do Pará. Ela quer garantir fontes de vitaminas com medicamento, mas ela prefere realmente a ingestão de frutas e hortaliças. Luquete, você tinha falado alguma coisa em relação ao estresse e os problemas de coração? A gente falou muito aqui de equilíbrio. E eu queria perguntar para o Dr. Carlos a falta de equilíbrio. Como combater a falta de equilíbrio, o estresse, e de que forma esse estresse afeta as doenças do coração? Então, veja bem, quando a pessoa fica tensa, fica estressada, e hoje isso... no consultório a gente fala para o paciente, você tem que diminuir o sal da comida, emagrecer, fazer atividade física, controlar o estresse. Doutor, o estresse não tem jeito. Então, eu acho que a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. Antigamente, quando a gente era criança, o Miziara deve saber disso, a gente morava numa casa e que assim, era cercado de vizinhos, e quando você ficava doente, tinha lá o chazinho da comadre que fala. O chazinho nem tinha efeito terapêutico nenhum. O chazinho tinha mais um efeito assim, amor, carinho, solidariedade. Hoje 80% da população mora nos grandes centros urbanos. Então, às vezes a pessoa mora num prédio, durante 10 anos ela nem conhece o vizinho do lado. Ela entra no elevador e desce de cabeça baixa. Então, o que a gente precisa, o homem é um ser social, a gente precisa interagir. É por isso que esses grupos de terceira idade, as associações de pacientes hipertensos, melhora a adesão, melhora a controle. Então, a gente tem que realmente... Eu acho que a arte de viver é buscar um equilíbrio. O Antônio do Carmo, acho que esse é o nome, ele é de Ouro Branco. Maria do Carmo. Maria do Carmo, ela é de Ouro Branco, Minas Gerais. Ela faz uma indagação aqui interessante. Ela tem 52 anos, 5 anos atrás ela teve oblação cardíaca. Todos os parentes dela foram a óbito com infarto fulminante. Quais as precauções e também os exercícios que deve fazer? Então, veja bem, a ablação se faz quando a pessoa tem uma taquiarritmia. É uma arritmia e identifica-se o local desse foco que gera a arritmia e queima isso com radiofrequência e a pessoa fica curada. Isso não tem nada a ver com o problema do infarto. Então, se ela tem uma família que tem vários familiares com infarto, ela tem que identificar os fatores de risco, hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol aumentado, obesidade, sedentarismo, estresse, e tratar desses fatores de risco que ela vai estar prevenindo de ter um evento cardiovascular. De Brasília, onde é que está a pergunta aqui de Brasília?
A Maria das Neves, ela diz o seguinte, ela tem diabetes, toma o remédio Galvus, é isso? 50 ml. Ela quer saber se toma antes ou depois e quanto tempo deve ser tomado. Antes ou depois da refeição? Eu tenho a impressão que sim. Junto com a refeição, não tem nenhum problema. É junto com a refeição esse medicamento. O Leonardo Gonçalves, de São Paulo, quer saber o que é síndrome metabólica. Então, síndrome metabólica é um conjunto de alterações que começa, a pessoa tem obesidade visceral, isso leva a uma resistência à insulina, hiperinsulinemia e uma série de alterações. Então, a Organização Mundial de Saúde tem uma classificação para síndrome metabólica, o Programa de Educação em Colesterol dos Estados Unidos tem uma outra classificação que é seguida pelas diretrizes brasileiras, que é a pessoa tem que ser diabética ou ter uma glicemia de jejum alterado ou um teste de tolerância oral à glicose alterado. Ele tem que ter a pressão acima de 130/80, tá? Ela tem que ter um LDL colesterol acima de 100, um HDL baixo, para mulher acima de 45, abaixo de 45, para homem abaixo de 40. Então, tendo esses critérios, o indivíduo tem síndrome metabólica. Então, a síndrome metabólica, eu acredito que no final nós vamos chegar à conclusão que começa com obesidade visceral, quer dizer, barriga, uma cintura aumentada. No Brasil, as nossas diretrizes preconizam que o homem tem que ter uma cintura de no máximo 102 e a mulher 88. A IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, já fala isso para europeus, eles já falam em 92 para homem e 80 para mulher. Então, quanto menor a barriga, melhor o risco dele ter um evento cardiovascular. Se a pessoa estiver dentro do peso normal, para a altura dela, mas ela tiver barriga, ela tem um risco cardiovascular aumentado. Então, ela tem que perder peso e, com isso, diminuir a barriga, diminuir a cintura. Vamos encerrar a questão das telespectadoras. A Aparecida Lima, de Juiz de Fora, ela disse que há 3 meses fez cirurgia de ablação cardíaca no átrio direito. Após a cirurgia, sentiu dormência e muita dor no braço direito. Ela quer saber se pode estar relacionado com a cirurgia isso. Certamente que não. Tá? A maioria das vezes, os pacientes que nos procuram com formigamento, com dor no braço, nem sempre é problema cardiológico, tá certo? Na maioria das vezes, isso aí é problema na coluna, porque toda a inervação do braço sai da coluna. Então, qualquer bico de papagaio, qualquer alteração na coluna que comprima o nervo pode dar esses sintomas, tá certo? Agora, tem indivíduo que tem infarto e pode ter dor no peito que irradia para o braço. Então, ela tem que consultar o médico que fez a ablação, conversar com ele, mas certamente esse sintoma que ela está tendo não tem nada a ver com a ablação. Maria Gabriela Esteves, nutricionista. Doutora Gabriela, muito prazer em tê-la aqui no programa mais uma vez e parabéns pelo trabalho que você faz na área de nutrição, que certamente ajuda médicos como o doutor Carlos na orientação aos pacientes. Né? Muito obrigada. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Jornalista José Roberto Luchetti, que veio acompanhado da sua mãe, Dona Terezinha, muito obrigado pela presença aqui no programa, certamente enriqueceu. A casa está aberta para a sua participação aqui. Muito obrigado. Doutor Carlos Alberto Machado, cardiologista renomado de São Paulo, trabalha pela saúde pública, já atuou no Ministério Público, no Ministério da Saúde, na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e tem aí programas importantes na área de coração saudável. Participou de várias palestras, recentemente esteve em Montevidéu, foi a Milão, sempre conversando em termos de organizações médicas para discutir o problema de saúde. Muito obrigado, doutor Carlos. Aliás, pessoalmente, o senhor é o maior exemplo de como as pessoas devem se cuidar, né? Quantos quilos o senhor perdeu? 25 quilos. 25 quilos para eliminar uma dor na coluna. Para ter um problema de coluna. Então é só querer. Eu gosto de doce, mas eu gosto muito mais de mim. Foi na Itália e não comeu massa? Não comi massa. Muito obrigado pela participação aqui no programa. É um prazer muito grande estar aqui com você e eu acho que é uma oportunidade da gente disseminar esses conhecimentos para a população. Só com isso a gente vai mudar
os indicadores de mortalidade que a gente tem no nosso país. Tribuna Independente espera ter contribuído com a semana, que é a Semana do Coração. No Brasil, será comemorada no dia 30, o Dia Mundial do Coração, será festejado, comemorado, advertido, orientado no próximo dia 30. No Dia Mundial do Coração, é dia 29 agora, sexta-feira. A você, obrigado pela companhia. Boa noite e boa semana.